Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico. De novo aqui está o Robson com a gente, o Robson de Miranda. Né? A gente vai falar sobre a primazia de Pedro, a sucessão apostólica, né, que vocês estão vendo aí. E deixa suas perguntas aí no YouTube, que eu vou respondendo, né, na medida do possível. E vamos começar então. Robson, se apresenta aí e vamos embora. Então, continuando aquele estudo que a gente fez, né, da última vez, sobre Pedro, a primazia de Pedro. Hoje, no caso aqui, a gente vai ver nas Escrituras como que se deu, como começou a sucessão apostólica. Ontem eu estava vendo um vídeo aí de um pessoal aí que gravou um hangout, falando contra a primazia e contra a sucessão apostólica, né? E citou esse texto que a gente vai ver hoje aqui, que é o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que é a sucessão de Judas, né? Judas Iscariotes. Isso aí. Aí o pessoal lá daquele hangout, ele disse que isso aí não serve como sucessão apostólica, porque foi uma sucessão somente porque tinha o grupo dos apóstolos ali tinha um número de 12 e tinha que continuar o número 12, não podia deixar de ser 12, né? Então escolheram um para entrar ali para continuar sendo 12. Como se eles tivessem morrido os 12 tudo de uma vez, né? Uhum. Mas então, no último vídeo, eu comentei que Tiago tinha sido bispo de Jerusalém, né? E por isso que ele tomou a palavra no final do concílio. E essas almas cebosas aí desse hangout que eu falei, que eu comentei agora, disseram que não tem nada na história dizendo que Tiago foi bispo de Jerusalém. Aí eu fui lá ver o que eu tinha aqui da patrística e achei esse escrito aqui de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia viveu ali no século III. Mas nos escritos dele, ele usou um texto de Egésipo, que viveu no segundo século. E nesse texto ele fala sobre a sucessão ali de Tiago. Ele fala o seguinte, Cláudio: depois do martírio de Tiago e da tomada de Jerusalém, que ocorre logo a seguir, é tradição que os apóstolos e discípulos do Senhor que ainda viviam reuniram-se em todas as partes no mesmo lugar com os que eram da família do Senhor, segundo a carne, e todos celebraram um conselho sobre quem deveria ser julgado digno de suceder Tiago. E todos por unanimidade decidiram que Simão, o filho de Cleofas, era digno do trono daquela igreja, por ser primo do Salvador. Você entendeu? Entendi. Então, um texto aqui, Eusébio de Cesareia usa cartas desse Egésipo, que viveu no século II, e aqui ele narra que depois que Tiago morreu, era tradição, né? Todos se reunissem e escolhessem alguém para suceder Tiago. E escolheram Simão, que era primo de Jesus, que assumiu o trono daquela igreja, quer dizer, aquela igreja de Jerusalém. Que para mostrar para as almas cebosas, que diz que não tem nada dizendo que Tiago foi bispo de Jerusalém, tá aqui, né? Você pode passar o slide, Paulo? Posso sim. Você que manda. Fazendo favor? Fazendo favor? Só um minutinho que o computador às vezes clica aqui. Pronto. Vamos lá. Sucessão apostólica. Tem nas Sagradas Escrituras, na Bíblia? Sucessão apostólica? A gente vai ver aqui um texto de Atos dos Apóstolos. É Atos capítulo 1, do versículos ali 11 até o 26. Vamos fazer como a gente fez da última vez, né? Aí começa assim, a partir do versículo 11. Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Então, Jesus subiu, ascendeu,
E os discípulos ficaram lá parados, olhando para ele, né? Esperando. Será que ele vai voltar? Será que ele não vai? Será que ele foi de uma vez? Será que não volta mais? Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro e João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Zebedeu, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Num daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida que constava de umas 120 pessoas, e disse, novamente, né, Cláudio? Quem levanta e toma a palavra e toma a frente ali é Pedro, né? Uhum. Aí já... Oi? Correto. Aí Pedro disse, irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Então tinha um ministério. Este homem adquirira um campo com o salário de seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui, pulando um versículo aqui, continua assim. Pois está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e ainda mais do que outro receba o seu cargo. Aí Pedro fala, convém que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia que do nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Jesus tinha deixado alguma ordem, algum ensinamento ali para suceder algum apóstolo, Cláudio? Que eu saiba, não. Então, Pedro, no meio de 120 discípulos, né, contando com os apóstolos, ele pegou e tomou essa decisão aqui, do nada. Alguém contrariou ele? Alguém criticou, comentou, foi contra? Não. E por quê? Será, hein? Porque ele tinha autoridade. As chaves eram de Pedro. Então, e se alguém falasse ali, mas Jesus não deixou, não falou para suceder ninguém. Ninguém disse isso. Então aqui fica claro, né? Mais uma vez Pedro toma a iniciativa, toma a frente e dá a palavra final ali. E todo mundo, conforme a gente viu no texto passado, do último vídeo, todo mundo ficou em silêncio. Acatou a ordem de Pedro. Uhum. Você pode passar, Cláudio? Posso sim. E detalhe, é que aí fala de cargo. E eles dizem que não tem cargo nem ministério na igreja. Impressionante. Então, vai lá. Propuseram dois. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram nesses termos. Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual desses dois escolheste para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Deitar a sorte e caiu a sorte sobre Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Aqui tem uma sucessão apostólica. Isso quer dizer que se fizeram isso com ele, fizeram com os outros 12 também.
Todos os outros 12 foram sucedidos. Só que, além dos 12, esses 12 eles foram ordenando bispos em outras igrejas. Por isso que hoje nós não temos só 12 bispos, né? Por isso que hoje nós temos vários bispos espalhados pelo mundo, e não somente 12. Você concorda comigo, Cláudio? Aqui não está uma sucessão apostólica? Aqui não está uma sucessão apostólica? Aham. Concordo, ele está plena sucessão apostólica. Pode passar para o próximo, fazer um favor? Em Atos 14, 23, está escrito assim: em cada igreja instituíram anciãos. Aqui está anciãos, porque essa tradução que eu peguei está anciãos, mas o certo é presbíteros. É a mesma coisa. Presbíteros, anciãos. Se você for ver na Vulgata Latina, está presbíteros, né? Em cada igreja instituíram presbíteros e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em que tinham confiado. Então, em cada igreja eles iam instituindo, né? Cada igreja, cada comunidade, eles deixavam a pessoa lá tomando conta. 1 Timóteo, né? Ali, capítulo 3, versículo 1, 2 e 12. E depois capítulo 5, versículo 17 e do 21 e 22, fala o seguinte: eis uma coisa certa, quem aspira ao episcopado sabe que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Então aqui o primeiro cargo ali, bispo, né? Episcopado. Os diáconos não sejam casados senão uma vez, e saibam governar os filhos e em casa. Então a gente tem aqui os bispos, os diáconos, os presbíteros, que desempenham bem o encargo de presidir, sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Bispos, diáconos, presbíteros. Para um protestante que não conhece muito dos termos aqui que nós católicos usamos, quando a gente fala padre, a gente está querendo falar presbítero. Padre é um termo assim que é um termo, como que fala assim, popular. Não é um termo oficial. O certo é falar presbítero, mas nós chamamos de padre, né? Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos escolhidos a que guardes essas regras sem prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. A ninguém impõe aqui como que era passado, como que era escolhido um cargo, como que a pessoa era ordenada. A ninguém imponhas as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. Então, tinha uma hierarquia, tinha cargos ali bem definidos. Paulo diz aqui quais que eram os cargos, a hierarquia dentro da igreja. Era o bispo, presbítero, diácono, da mesma forma que nós temos hoje na igreja, né, Cláudio? Exatamente. E como que fala aqui, como que era feita essa escolha, essa ordenação? Por imposição de mãos. Imposição de mãos. Que não tem no protestantismo. O cara lá se auto-unge. Não tem, não tem. Isso aí é a característica principal que tem que ter para ser reconhecida a sucessão apostólica. É exatamente por isso que a gente reconhece, por exemplo, a Igreja Oriental Católica Ortodoxa. Porque eles mantiveram essa sucessão apostólica desde aquela época. E qual que é a diferença da Igreja Ortodoxa, por exemplo, da Igreja Anglicana? A Igreja Anglicana,
rompeu com essa sucessão. O rei lá, quando decidiu cismar com a Igreja Católica, o próprio rei destituiu todos os bispos e ele mesmo indicou os bispos que iam continuar exercendo o cargo ali dentro da Igreja Anglicana. Você entendeu por que a Igreja Católica reconhece os ortodoxos? Sim. Os sacramentos, tudo que os ortodoxos ministram é legítimo, a Igreja Católica reconhece. O que a Igreja fala é que não é lícito. São válidos, mas não é lícito. O que quer dizer? Eles valem, mas para um católico ocidental não pode tomar parte daqueles sacramentos. Entendeu? É como, por exemplo, assim, se eu falar para você, Cláudio, se eu roubar uma maçã roubada, ela alimenta? Alimento, ué. Mas é lícito? Não. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que a Igreja Católica do Ocidente deixa é que se você tiver num lugar, numa região, numa cidade, onde não tem uma igreja católica, né, onde não tem uma missa católica, se você estiver, por exemplo, lá na Rússia, numa região que só tem igreja ortodoxa, e você é católico romano, você pode participar da missa deles. Agora, caso contrário, se tiver como você ter uma opção, você não pode. Você tem que ir na igreja de rito ocidental. Mas, de qualquer forma, é isso. Era necessária a imposição de mãos, Cláudio. Você entendeu? Não tinha nenhum, por exemplo, um Edir Macedo, que do nada lá falava, a partir de agora eu sou bispo. Isso não existia. Não existia bispo Macedo da vida. E tinha que ter a imposição das mãos. Pode passar para o próximo, Cláudio, fazer um favor? Tito. Tito, capítulo 1, versículos 4 ao 7, e depois 9 ao 10. Não está marcado ali, mas 9 ao 10. Fala o seguinte: a Tito, Paulo escrevendo, né? A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos, novamente está anciãos aqui, mas é presbíteros. Estabeleceres presbíteros em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Então, aqui Paulo está dizendo o seguinte: Tito, eu te deixei em Cretas para você acabar aquilo que eu comecei, né? Acabar de organizar a igreja aí em Creta. Então ele deixou Tito em Creta como bispo. Porque essa era a função do bispo, organizar a igreja na comunidade ali. Devem ser escolhidos entre quem sejam irrepreensíveis, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusado de má conduta ou insubordinação. Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível, como administrador que é posto por Deus, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso, firmemente apegado à doutrina da fé tal como foi ensinada, para poder exortar, segundo a sã doutrina, e rebater os que a contradizem. Então, até agora, a gente não ouviu falar em momento aqui nenhum em escritura, né? Fala em doutrina, fala em doutrina, fala em regras que foi ensinada, doutrina que foi ensinada, mas tudo de boca. Com efeito, há muitos insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. Aqui Paulo está falando, tem muita pessoa que não quer ser submissa. E tem gente, e hoje não tem muita gente aí que também não quer ser submissa, Cláudio? Isso aí. Não, eu não quero ter quem manda em mim, não quero ter líder.
A igreja somos nós, então não quero ser submisso a ninguém. Aí ele continua, é necessário tapar-lhes a boca, porque transtornam famílias inteiras ensinando o que não convém, e isso por vil espírito de lucro. O que você quer falar desse texto aqui, Paulo? Ô, Eita, Cláudio? nós rapaz, dízimo com quem anda, né? Realmente, os caras, que acontece? Os da circuncisão eram aqueles que eram judaizantes, que já tinha sido resolvido isso lá no concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. E eles não quiseram aceitar isso. Né? Eles são insubmissos, eles são charlatões e tal e tal. E é muito interessante, porque o protestantismo ele é completamente judaizante, cada vez mais judaizante. E ele casa com isso aqui perfeitamente. Né? Ensinando que não convém e por vil espírito de lucro. Acabou. É que nem o cara uma vez protestante falou comigo, né? Ah, mas tem que ver que a reforma protestante aconteceu porque a igreja católica estava lucrando muito. Aí eu falei, pô, eu desconheço alguma igreja protestante que não seja também botando a mão na cumbuca, né? Até muito mais pastores enriquecendo, né? E eu nunca vi um padre rico, milionário, que nem pastor que tem por aí. Né? Mas isso é detalhe técnico, deixa pra lá. Pode continuar aí, Robson. Oi? Tem outro slide, Cláudio? Tem sim. Deixa eu ver. Não, acabou. Acabou. Então aqui, ó, ficou claro. Os apóstolos morreram, mas não acabou com a morte deles. Eles foram sucedidos. Isso aqui que aconteceu com Judas Iscariotes, aconteceu com todos os outros. É claro que não dá para mostrar na Bíblia a sucessão de todos. Isso aí não dá. Você pega, por exemplo, muita gente fala, por que não mostra a sucessão de Paulo e dos outros apóstolos? Porque o único que morreu antes da Bíblia terminar de ser escrita foi Judas. E depois Tiago também. Tiago também morreu antes da Bíblia terminar de ser escrita ali. E outros morreram. Só que ficar mostrando sucessão apostólica, Cláudio, não é o foco da Bíblia. Você concorda comigo? Ué. É o foco da Bíblia mostrar a sucessão apostólica, falar sobre Maria, falar sobre intercessão dos santos. Isso aí não é foco. A Bíblia fala ali, como Jesus fala, como João fala ali, quando ele encerra o capítulo 20 e o 21 do evangelho dele. Jesus fez muitas outras coisas. Isso que eu escrevi aqui é para que vocês crescem e fossem salvos. Então a Bíblia ali está o essencial. Mas os apóstolos foram sucedidos. Tanto o Judas quanto todos os outros. Inclusive Tiago, né? Como eu mostrei aqui, com o documento da patrística. Pedro também. Só que depois, mais para frente, eu quero fazer um hangout desse aqui, só com patrística. Mostrando aí que Pedro foi sucedido. Né? Irineu de Lyon fala ali, dá uma lista de apóstolos ali, de bispos. Mas para calar a boca de quem fala que não tem sucessão apostólica, né, Cláudio? É isso aí. É aquela coisa que eu falo. Se morresse toda a doutrina com João, não tinha mais doutrina. Como é que você vai... Pô, as pessoas não têm noção da besteirada que elas falam. Se todo mundo era bispo, todo mundo era ovelha, todo mundo era igual, não tinha hierarquia, para que bispo? Para que presbítero? Para que diácono? Para que escolher? E olha que era escolhido com reverência, invocando a Deus. Você vê o nível de reverência que eles tinham. Era imposição das mãos, reverência a Deus, oração. Óbvio, tá? Que o cara vai falar, mas aqui diz que o cara tinha que ser repreensível, papapá, beleza, mas essa é a tese. Se alguém saiu fora da tese, não é a regra. Você, quando contrata uma pessoa para trabalhar para você, você pega o currículo, a pessoa fala as melhores coisas possíveis. Só depois que começa a trabalhar que você vai saber realmente se é aquilo ali.
né? Eu sempre falo, você quer saber se uma pessoa é boa? Dê poder para ela. Ali você vai saber se a pessoa é boa. Ah, entendeu? Então, é aquela coisa. E lembrem-se, Judas foi escolhido por Jesus Cristo. A traição veio de um dos apóstolos. Então, Jesus falou, não, os escândalos são impossíveis de serem evitados. Eles vão acontecer, mas eles não são a via de regra. A via de regra é o que dá certo. A via de regra da Igreja Católica são os santos. Né? Não é o cara que foi para o inferno, ele não pode ser via de regra. Então, é como o pessoal fala. Quando você vai estudar, por exemplo, a engenharia civil, por exemplo. Você vai estudar quem? Você vai estudar um Oscar Niemeyer, por exemplo? Ou você vai estudar o cara que construiu o prédio lá com areia da praia e o prédio caiu? Você vai estudar os exemplos bons, cara. Se a gente for ficar se apegando a exemplo ruim, tá errado. Tá errado. O pessoal fala, mas hoje dentro da igreja tem muito exemplo ruim, tem muita gente que fala uma coisa e prega outra. Se coloca lá na época de Jesus, né? Você lá vendo lá os 12 lá, você vendo, putz, mas esse grupo aí de 12, com esse Jesus aí, ó, tem um lá que negou ele 3 vezes. Tem 2 irmãos lá que quiseram mandar fogo do céu para matar os caras. Tem um tal de Tomé que não acreditou que ele ressuscitou. Tem um lá que vendeu ele por 30 moedas. Eu não vou entrar nesse grupo não, porque tem muita gente ruim, pilantra aí no meio. Então tá vendo como que é? É como você falou, gente ruim sempre vai ter. Sempre. A gente tem que pegar os exemplos bons. então, mas uma coisa que eu sempre falo do protestantismo. O protestantismo, geralmente, ele se nivela por baixo. Ele nunca nivela por cima. Ele não vai buscar os exemplos, porque ele não acredita em santo, ele não acredita em santidade. Então, tudo que ele acredita é terreno. Então, não tem como o cara ele ter um bom exemplo, entendeu? E aí, fica nessa pouca vergonha. É isso que acontece. Eu sempre falo, o protestantismo, ele sempre nivela tudo por baixo. Ele não vai procurar aquele padre santo, né, que tem aos montes dentro da igreja. Ele vai procurar quem? Ele vai procurar o padre pedófilo, o padre sem vergonha, para botar de exemplo, porque a função do protestantismo é dar continuidade ao evangelho do diabo, que é acusar, acusar e acusar e acusar. Acusar a igreja. Entendeu? Essa é a função do protestantismo. Eu antigamente eu estranhava a fase do Padre Pio, que Lúcifer é o fundador do protestantismo, né? É um anjo que fundou o protestantismo. Mas, pô, acho que o Padre Pio exagerou, mas acompanhando alguns protestantes, realmente você chega a essa conclusão, né? Eu não vou generalizar, que eu não gosto de generalizar, que não dá para generalizar o protestantismo. Mas a via de regra é essa: o cara vai lá, acusa, levanta um falso testemunho e faz todo o serviço do diabo. Eles são secretários de Satanás, eles estão na terra para ser secretários de Satanás. Eles são sucessores de Judas, pode-se dizer. Entendeu? Que vai sair no meio da noite para trair Jesus. E é isso que acontece. E por isso que eles não têm, como eles não têm santidade. Eu já falei, eu não acreditaria numa religião cristã que não tivesse santo. Porque Jesus falou, sede santos porque o Pai é santo. Então a santidade é possível, segundo Jesus. Olha, se não tem nenhum santo, a santidade não é impossível, não é possível. Se a santidade não é possível, Jesus mentiu. Ou Deus é tirano. Como é que você vai acreditar num Deus que é amor, se ele é tirano e dá inspirações impossíveis ao ser humano? Não tem como. E um carimbo de Deus no mundo é um milagre, né, Cláudio? A única forma da gente ver Deus, nesse mundo aqui, é através de milagre, cara. Uhum. E como que tem... Pô, você pega tanto milagre dentro da igreja católica ali, mas quando eu falo milagre, é milagre mesmo. Não é igual a gente tem vídeo aí de pastora tirando o coração do cara, né? Não tô falando milagrinho. Tô falando milagre mesmo. Um Padre Pio que curou
que curou uma menina que não tinha a íris do olho. A menina era cega, não tinha Pupilas. as pupilas, e ele pegou e fez ela enxergar. E não sei se ela está viva ainda, ou morreu há pouco tempo atrás, mas o Padre Pio é aquele cara ali que Deus mandou para as pessoas céticas, para a ciência estudar. É o tipo de cara que Deus mandou assim, porque foi logo pós Vaticano II, começou a impregnar de teologia da libertação, que diz que não existe milagre, né? Uhum, E logo no mesmo instante, Deus manda o Padre Pio, cara, que tinha as chagas. O Padre Pio, quando ele tinha febre, o pessoal usava termômetro que fala, né? Para medir a temperatura, usava termômetro de banheira. Porque eles colocavam termômetro comum, estourava. Ele tinha febre de 50 graus, 60 graus. Botar o termômetro comum, estourava. Tinha que usar termômetro de banheira. E ele tinha visões, ele tinha o dom da bilocação. Tem um piloto, acho que é italiano, ele lutou Não, foi da Real, foi a Real Força Aérea Inglesa. A Isso. frota viu ele voando no céu. Isso tem gravado. Então, cara, é milagre assim que tá lá para todo mundo ver. Tá paciência, a ciência testou, viu. Tem o milagre de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. Quem estuda aquilo ali, vê sobre aquilo ali e não acredita que a Igreja Católica ali, que é a Igreja de Deus, porque tem um carimbo de Deus nela, o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, vai estudar aquilo, cara. Não tem explicação. Uma coisa que foi estudada pela ciência, os caras falam, não tem explicação para isso aqui. Não tem como explicar. Mas qual é a grande sacada do protestante? Ele está dizendo que quem faz isso é o diabo. Um tempo atrás eu fiz com o Demetrios, né, 40 minutos do Demetrios explicando maravilhosamente bem por que o diabo não pode fazer milagre, né? E veio gente lá que nem deve ter visto o vídeo. Não, o diabo faz milagre, o diabo tem poder, o mesmo poder de Deus de fazer milagre. O diabo é igual a Deus. Gente do céu, qual o nível de retada mongolice, de ódio, de satanismo que esse povo tem? De não entender por que o diabo não pode fazer milagre. Que o diabo não pode ser igual a Deus. Como é que a criatura vai ser igual a Deus? Entendeu? Eles elevam o diabo aos poderes divinos, de mudar a realidade. Ora, se o diabo pode fazer milagre, tá todo mundo lascado. Porque Deus cura o cara, o diabo vai lá e descura. Entendeu? E qual que é a intenção do diabo fazer um milagre para converter pessoa? O diabo tá louco? Que interesse ele tem em converter as pessoas? Entendeu? Exatamente. Não, mas você sabe que para eles a Igreja Católica é satanista, né? O que ele está dizendo é isso. Então, o que acontece? Segundo eles, a Igreja Católica, eles dão poder ao diabo do caramba, é do diabo fazer uma religião que molda toda uma civilização ocidental, que é a única que tem milagres comprovados pela ciência, porque eles não têm, né? Que tem uma infinidade de santos. Tudo isso fabricado pelo diabo. Olha que coisa incrível, que poder fenomenal que o diabo tem. Pô, o diabo é mais do que Deus. Porque Deus, coitado, não conseguiu fazer uma religião que durasse depois de Jesus Cristo. E aí, quando Deus se manifestou lá, que ele levanta Lutero como Santo Lutero lá, sei lá o quê, aí Lutero faz uma religião que, na mesma época de Lutero, essa religião se parte em 3, 4, 5. E não se matam. Entendeu? E além de se partir, eles se matam entre eles, né? Exatamente. Olha que Deus porcaria é esse, que não consegue fazer uma unidade de fé.
que Deus porcaria esse protestante e é um Deus completamente louco e bipolar. Porque o que ele fala para uma denominação, a outra ele diz completamente o contrário. Então ele fala, não pode atravessar essa ponte. Aí vira para o outro, não, a ponte pode ser atravessada. Aí no outro ele fala, não, na verdade a ponte você tem que passar por baixo da ponte nadando. E no outro fala que tem que beber água do rio até secar para passar por baixo da ponte. Qual deles está falando a verdade? Eu acho que todos eles estão escutando o umbigo, que nem o diabo estão escutando, sinceramente, e dizem que é o Espírito Santo. É que nem Chico Xavier, que conversava consigo mesmo e anotava o recado. O protestante é a mesma coisa, ele conversa com ele mesmo e anota o recado. É complicado, hein? Entendeu? E eu falo, olha, o espírito ele tem uma coisa melhor que o protestante. O espírito vai falar, olha, eu sei mais do que a Bíblia. Eu sei mais que os apóstolos. Eu falei, beleza. Pelo menos você não é hipócrita, porque os protestantes fazem a mesma coisa. Eles falam, olha, eu sei mais que a Bíblia, eu sei mais que os apóstolos. Entendeu? E o pessoal que viveu com os apóstolos, e se não for como eu quero, eu adultero assim, viva Lutero. Pronto. Essa que é a verdade. Cabal da coisa. Então o cara vem falar abobrinha pra mim, vai te catar, palhaço. Vai ver se o cata sapo com bodoque. Então, aí a gente tem que dizer que o diabo faz milagre, para justificar. Agora eu quero que eu justifique por que eles não tem milagre. Aí ele fala, não, tem milagre. Eu falei, todo milagre que vocês têm é tudo psicossomático. A dona aqui em cima, não, fui na igreja lá tal, eu recebi um milagre. O que ela tinha? Estresse. Desestressou. É igual você vê esses programas aí do Edir Macedo aí, por exemplo, aí eles fazem uma fila na igreja assim, né? Aí vai o pastor lá com o microfone, o que você tinha? Ah, eu cheguei aqui com dor de cabeça, aí só parou. Eu cheguei aqui com a dor nas costas e parou, acabou a dor nas costas. Aí uma fila quilométrica, assim, é muita palhaçada, viu? É o fenômeno da euforia. Então, é aquela coisa, olha, a primeira coisa que eu falo, a Bíblia diz assim, primeiro Deus na igreja constituiu os apóstolos. Depois, ele constituiu o povo que faz milagre, os profetas. Então, o que acontece? O protestante, ele nega que primeiro Deus instituiu os apóstolos, porque ele diz que sucessão apostólica é uma besteira na igreja, né? Mas ele diz que eles têm milagres. Eu falei, mas vocês não têm o primeiro básico. Como é que vocês vão querer ter o resto? Vocês não têm a raiz da árvore. Como é que vocês querem ter a árvore toda? Aliás, vocês não têm a raiz nem o tronco. Aliás, eu sempre falo, olha, o protestantismo é o seguinte, é um avião que não tem motor e todo mundo quer ser piloto. O ortodoxo, ele tem o motor, mas ele não tem piloto, que é o Papa. Só a Igreja Católica que tem o motor, que é os sacramentos, e o piloto. Então só o avião da Igreja Católica é que decola, o resto tudo fica na pista. Entendeu? Essa é a diferença do catolicismo para as outras denominações cristãs. Então não adianta o protestantismo. Todo mundo lá quer piloto. Então cada um pega, senta no seu banquinho e fica, eu estou pilotando, mas o avião não saiu do chão. Porque eles nem da cabine eles estão. Eles não entram na cabine, eles estão. Na mente deles estão viajando léguas, mas não tem motor e não tem piloto. E o ortodoxo, coitado, ele tem lá os sacramentos, que são os motores, mas não tem piloto também. Esse treco não vai levar para o chão, não vai levantar voo. Só o catolicismo tem piloto e motor. O catolicismo da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus Cristo em Cesareia de Filipe, que teve a sua fundação, né, lá e a inauguração em Jerusalém por Pentecostes. E toda a igreja, a Bíblia fala que ser inaugurada na presença do bispo, lá está lá, né, veja lá no Atos dos Apóstolos, João e Pedro, Paulo e João, então Pedro e João, indo a Samaria, né, que já estava lá o diácono Filipe, e é quando eles vão lá que o Espírito Santo desce, ali é que a igreja é fundada, na presença do bispo. Então você não funda uma igreja sem a presença do bispo. No máximo que você funda é uma comunidade. Então o protestantismo, no máximo, ele é uma comunidade que se diz cristã. Ele ainda não é, né, não tem uma igreja firmemente fundada
porque não teve um bispo católico para ir lá fundar nada. Entendeu? E é aquela coisa, né? Eles ficam na jangada deles e eu não saio da barca de Pedro. Porque não tinha igreja ali fora dos 12. E aos 12, e todo mundo era submisso aos 12. E quem assumia cargo ali tinha que ter imposição das mãos dos 12 e depois imposição das mãos dos bispos que os 12 escolhiam. E não era diferente. Uhum. A gente tem aquela passagem lá que eles chegam para Jesus e falam: ó, Senhor, tem muita gente pregando, realizando milagres, não sei, em seu nome, e está fora do grupo do nosso grupo. E Jesus fala: ó, deixa eles fazerem isso. Quem não é por mim, também não é contra mim. Só que depois, lá na frente, a gente vai ver, quando Jesus está julgando as pessoas, esse grupo chega para Jesus e fala: ó, Senhor, nós não realizamos milagres no seu nome, nós não pregamos no seu nome. E o que Jesus fala para eles? Eu te conheço. Apartai de mim, malditos, não vos conheço. É assim que vai acontecer, cara. Essas duas passagens, eu vejo esses caras, meu. É assim que vai acontecer. Infalivelmente. Nós pregamos em seu nome, nós fizemos tal coisa em seu nome. Apartai de mim, malditos, não vos conheço. Vai ser desse jeito, infelizmente, cara. Exatamente. Não, e pior que quando eles começam a inventar. Isso aqui é legal. Não, porque a Igreja Católica vai acabar e tal e tal. Gente, vocês já estão cansados de profetizar isso. Não, o fim do mundo vai... Gente do céu, a Bíblia fala, olha, o profeta que profetizar e não concluir, Deus não está com ele. Então, pô, eu quero descobrir essa própria história. Entendeu? Os testemunhos de Jeová, adventista, cansados de profetizar o fim do mundo aí. Né? Lutero profetizou para 1600 e nada aconteceu. É uma pocilga mesmo, tem que... Entendeu? É fogo, é muita burrice mesmo. E daí a Igreja Católica já não estava errada antes do Lutero aparecer? Quando Lutero apareceu, a Igreja Católica já não estava perdida, já errada? Uhum. E como que eles vão explicar aquela passagem, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela? Eles dizem que já prevaleceu ali do Pedro. Ué? Teve uma anta que botou, não, olha só, aqui ó, Pedro já foi chamado de Satanás, então as portas do inferno prevaleceram. Eu falei, então a palavra de Cristo não é merda nenhuma, pomba. Ah, Cláudio, só você mesmo para aguentar debate com esses caras ainda, meu Deus do céu. Ah, cara, ultimamente eu só tenho botado ali, olhado, eu falar, não, pelo amor de Deus, vai ser burro lá na China. Agora eu só tô printando, entendeu? Eu olho assim, eu printo. Às vezes eu marco lá para ver quantas abóboras o cara vai falar. Entendeu? Tem hora que eu quero ver até quanto de estupidez esse cara consegue falar. Depois de ontem que eu fui lá ver um vídeo lá daquele Banzerruela lá. Fui entrei naquele canal daquele Lucas Banzerruela. Nem perco Aí eu fui ver um vídeo dele falando do homossexualismo, se é pecado ou não. Aí ele começou a falar do homossexualismo e foi falar da homofobia. Aí começou a explicar a etimologia da palavra, homofobia. Aí ele falou, não, homofobia, porque homo quer dizer homem, fobia quer dizer medo. Homofobia é medo de homem. Puta que pariu. Será que ele nunca viu o pessoal zoando a Dilma, quando a Dilma falou homo sapiens, mulher sapiens? Ele falou a mesma coisa, cara. E tem gente ainda que cita esse cara aqui como autoridade em alguma coisa. Lucas Banzerruela. Homo quer dizer homem. Puta, na hora que eu vi ele falar, eu comentei no vídeo dele, ó, parei na parte do homo quer dizer homem, cara. Pelo amor de Deus. Não, é pior que eu quero saber se ele entende o que é heterofobia. Essa explicação eu queria ver. Pô, o cara não sabe o mínimo, né, cara? Eu penso assim, no meu canal lá, quando eu vou fazer alguma coisa, cara, eu faço de tudo para não cometer gafe ali, não errar, cara. Porque eu sei que se eu errar, vai perder credibilidade. E perdendo credibilidade, fudeu, acabou. Agora você vê
canal aí que o cara fala besteira atrás de besteira, todo vídeo fala besteira. Eu não sei quantos mil pessoas seguindo. Entrei no canal esses dias eu entrei no canal daquele Rubens Sodré lá. Meu Deus, ele falando eu vou gravar um vídeo ainda respondendo ele. Ele falando da igreja, que a igreja católica nunca teve nenhum negro que foi santo, nunca teve um papa negro, que não sei. Meu Deus, cara, vou ter que responder esse cara aqui. E eu vou gravar um vídeo respondendo. Tem que responder. Já tivemos 4 até. Aí o que acontece? Você vê um cara desse falando, a hora que eu vejo um cara desse falando um negócio desse, eu falo, puta que pariu, nunca mais eu entro no canal desse cara aqui. Quanto mais me inscrever. Mas não. Tem lá uns 30 e poucos mil pessoas inscritas. Eu falei, hoje o pessoal precisa... Se inscreve em qualquer porcaria, pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa, é muito fácil. As pessoas hoje em dia se levam pela novidade mais se levam mais pela novidade do que pela verdade. Tô pedindo aqui para fazer a voz fininha dele. A voz fininha dele é mais ou menos assim, eu não consigo imitar aquela coisa bicha não, pelo amor de Deus. Do Banzerruela? Não consigo, você vê ele falando assim, você não sabe se é homem ou mulher. Não, a igreja católica, ela pegou, não tinha sucessão apostólica, não tinha. Eu vou explicar para vocês, homofóbico, quer dizer homem, fóbico é medo, homofóbico é medo de homem. Cara, é uma comédia, velho. É muito. Eu fico, meu Deus do céu, tá bom. Bom, Robson, acho que a gente já esgotou o assunto hoje. Vamos, né, voltar aqui outro dia. O que você acha? Para não ficar muito extenso o vídeo. Não, com certeza. E continuar nesse aí. E eu quero, igual eu te falei, dar uma surra de Bíblia nesse povo que fala que Pedro só foi um exemplo a ser seguido, é um exemplo, mas ele não teve nada diferente dos outros. Vamos mostrar na sola escritura que esse povo está errado. Tá. Então, se despede aí da galera, faz favor. Tchau, muito obrigado. Se inscreva no meu canal, o canal é Inquisição Online. Inquisição e depois online, tudo junto. Não vai lá não se inscreve no canal do Robson, não tá Robson, é Inquisição Online. E vê lá meus vídeos lá, vai na parte ali playlist, tá tudo separado por temas. Tem a playlist ali, tem os cursos, tem Inquisição Responde, meu ponto de vista e um bocado de coisa lá, Inquisição Online. Obrigado, Cláudio, até a próxima aí. Então tá bom. Eu, né, recomendo que visitem, né, o do Robson é muito bom mesmo. Que até perguntaram hoje, né, qual eu botei aí, né? E se você é católico, né, se você quer falar alguma coisa da igreja, né, entre em contato comigo para te falar aqui, né, abrir sobre a igreja católica, né, para a gente aprofundar esse bate-papo católico. Então, né, esse é meu recadinho. Paz e bem para todo mundo. Dá um like aí se você gostou, né? Dá um curtizinho no YouTube. Paz e bem e até a próxima. Amém.